Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos novamente, Senhor, nesta manhã, aos Teus pés. Senhor, venha com Teu Espírito Santo, Senhor, fazer com que nossa mente se aquiete diante de Ti, Senhor. Com que nossa alma se aquiete diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tomar nosso coração nesta manhã e realmente descortinar para nós a Tua palavra, Senhor. Que a nossa mente possa realmente ter tranquilidade nesta manhã diante de Ti, Senhor. Que nossos pensamentos estejam todos conectados à voz do Teu Espírito e à palavra do Senhor nesta manhã. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Nós carecemos tanto de ouvir a Tua voz, de sermos ensinados pelo Senhor. Porque o Senhor disse que todos conheceriam o Senhor e o Senhor ensinaria a todos. Nós somos o Teu povo, nós somos Teus filhos aqui, Senhor. Nós queremos ouvir a voz do nosso Pai nesta manhã, a doce voz do nosso amado Pai, na pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, por amor do Senhor e também por amor às nossas vidas. Nós agradecemos este privilégio que temos de poder abrir a Tua palavra e poder estar diante de Ti. Te louvamos, amado Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o encargo que o Senhor
colocou em meu coração nessas reuniões que teremos aqui juntos, nesse capítulo 16 de Mateus, é mostrar as 4 grandes revelações que existem em Mateus 16, mas sobretudo focando para a centralidade de Deus estar em Cristo. Mas aí nesse capítulo 16 de Mateus nós temos as 4 grandes revelações de todo o Novo Testamento. E se o Senhor nos permitir, certamente não será tudo hoje, mas nós vamos passar por essas 4 grandes revelações. Primeiro, aquilo que nós já lemos aí, quando o Senhor pergunta para os seus discípulos e Pedro vai falar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira grande revelação. A segunda grande revelação ele vai falar no versículo 18, sobre a igreja. A terceira grande revelação ele vai falar no versículo 19, o reino. E a quarta grande revelação ele vai falar aí no versículo 24, quando ele fala da cruz. Então Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Certamente os irmãos já ouviram alguma coisa, talvez já ouviram, enfim, estudaram este assunto. Mas eu penso, irmãos, que nós precisamos realmente voltar a esses assuntos sobre Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Porque hoje está muito confuso, muitas coisas confusas. Principalmente quando nós tratamos desses assuntos aqui, dessas 4 grandes revelações. Nós vamos perceber aqui que aqui o Senhor Jesus está há 6 meses antes da sua crucificação. Se os irmãos já fizeram essa leitura, eu creio que já fizeram, se os irmãos começarem a acompanhar o capítulo 11 de Mateus, os irmãos vão ver que o Senhor Jesus começa a ser rejeitado. Ele começa a ser rejeitado pelos judeus, ele começa a ser rejeitado por todo aquele povo. Inclusive, ele é rejeitado até mesmo pelos seus próprios familiares. Não é este o filho do carpinteiro? Né? No capítulo 13, justamente após a parábola do semeador, ele vai a Nazaré, ele volta a Nazaré, e ali aqueles que era para o ter recebido e visto ele como Cristo, que é a grande revelação então do capítulo 16, falam: mas não é esse o filho do carpinteiro? Não está entre nós seu pai, sua mãe, os seus irmãos? Não está entre nós? Então os irmãos percebam que o Senhor Jesus começa a ser rejeitado pelo seu povo. E o texto vai dizer assim, que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade. E nós sabemos que a incredulidade é um coração duro, é um coração que não se move, que não se entrega. Então veja, nem mesmo na sua própria cidade ele não foi, digamos, aceito pelos seus. Ele disse assim: um profeta não tem honra na sua própria casa. Um profeta, ele não tem honra na sua própria terra. Mas aqui em Mateus 16, e aí o propósito dele é justamente agora, para esses discípulos, mostrar realmente qual era a missão dele e quem de fato ele era. Então nós vamos ver aqui nesse capítulo 16 que ele vai revelar, o Pai vai revelar a Pedro quem realmente Cristo é. Mas antes de nós entrarmos de fato aqui nessa questão de nós vermos primeiramente quem Cristo é: Tu és o Cristo, o Filho do homem, ou Filho do Deus vivo. Um evangelista diz, o outro não diz. Mas eu gostaria que você olhasse aqui em Mateus, volte a sua Bíblia por favor, no capítulo 12, olha apenas um versículo, o versículo 39 de Mateus 12, quando aqueles escribas e fariseus, eles interpelam o Senhor, e aí eles perguntam ao Senhor: Senhor, nós queremos ver um sinal de Ti, nós queremos realmente ver esse sinal realmente de Ti. Então ele vai dizer assim: uma geração má e adúltera procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, mostrando em relação entre a morte e a ressurreição do nosso Senhor, mas sobretudo o arrependimento. O sinal de Jonas em Nínive era conduzir o povo ao arrependimento.
E a mesma coisa o Senhor Jesus também. Esse era o sinal do Senhor Jesus quando Ele esteve entre o povo judeu. Era conduzir o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse era o sinal. Mas qual o sinal que eles queriam? Eles queriam ver um sinal de milagres, um sinal de maravilhas, algo realmente que pudesse chamar a atenção de forma externa. Mas o Senhor Jesus estava dizendo para eles, o único sinal que vocês terão é o de Jonas no que concerne ao arrependimento. Arrependimento para que vocês tenham os pecados de vocês perdoados. E vocês possam herdar a vida eterna. Este é o sinal que Ele daria para aquele povo. Mas aquele povo não quis saber desse sinal. Pelo contrário, aquele povo foi cada vez mais, então, rejeitando o Senhor. E o que o Senhor então faz com os seus discípulos? Ele começa a cada vez mais ir se retirando do meio daquele povo e indo para, digamos assim, o ponto final com os seus discípulos. Então ele vai agora para essa região de Cesareia de Filipe. E ali na região de Cesareia de Filipe existia uma grande rocha. E muito provavelmente o Senhor, quando olha para aquela rocha, Ele vai dizer para Pedro, sobre esta rocha, fazendo uma metáfora, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas o interessante aqui é que o Senhor vai conduzindo os seus discípulos. E quando ele chega então aqui no capítulo 16, e é onde nós vamos começar, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele faz a pergunta: quem dizia o povo ser ele o Filho do Homem? Ele faz essa pergunta aos seus discípulos. Mas o interessante aqui, irmãos, é que o Senhor não pediu a eles que falassem acerca da sua autoridade a respeito. Ele não estava perguntando sobre o que, obrigado, irmão, sobre o que os sacerdotes do templo, ou os sacerdotes daquela época, estava perguntando sobre ele. Qual que era a opinião dos reis? Qual que era a opinião dos procuradores? Qual que era a opinião dos imperadores? Ele não estava interessado na opinião desse povo. De certa forma, o Senhor Jesus estava ignorando esse povo. Os imperadores, os reis, os procuradores, os fariseus, os escribas. Ele não estava preocupado com o prestígio diante do povo. Mas aí o Senhor faz essa pergunta aos discípulos: mas vós? E é uma pergunta que deve nos chamar a atenção. Mas vós, continuou ele a dizer, quem dizes que eu sou? A pergunta para nós aqui nesta manhã: quem é Cristo para você? O que Cristo é para você? O que de fato Cristo é para mim e para você? O que Ele é na nossa vida? Mas vós, o Senhor Jesus não estava interessado na opinião daquele povo, porque Ele já sabia, né? João vai dizer assim que o Senhor, ninguém precisava ensinar nada para Ele sobre o homem, porque Ele já conhecia quem era o homem. João capítulo 6 vai falar. Nada no que concerne ao homem ia trazer surpresa para o nosso Senhor, porque Ele não conhecia a natureza humana, mas Ele queria saber dos discípulos: e vocês? Quem dizes que eu sou? Irmãos, essa pergunta faz toda a diferença na nossa vida, porque nós precisamos conhecer Cristo realmente. Quem Cristo é para nós? Mas será que Ele é mais um profeta? Não, Ele é um profeta aí que veio há 2000 anos atrás. Ele, como alguns dizem, né? Ele é um cara legal, Ele é um cara do bem. Mas e para nós, irmãos? O que Cristo representa para mim e para você? Será que Ele realmente é a minha vida e a sua vida? Será que realmente Cristo é tudo para mim e para você? Quando eu digo tudo, no que concerne a tudo, é realmente tudo. Será que Ele realmente é? Então ele faz essa pergunta aos discípulos. Ele faz: vocês concordam com essa resposta desses homens? O que eles estão falando a respeito sobre mim? Mas o que nós temos então? Qual a resposta? Verso 16. Ele diz assim: Simão Pedro, tu és, veja essa expressão, tu és o Cristo, o ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém disse que quando ele disse isso, é como se ele falasse assim: tu és aquele para o qual todos os demais olham. Tu és o Cristo de Deus. Tu és aquele que todos os olhos se voltam para ti. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
O interessante, irmãos, que como nós lemos lá, e nós vamos chegar naquele versículo, aquele capítulo de 1 Pedro, mas quando você olha na primeira carta e na segunda carta de Pedro, nas suas epístolas, você vai ver as iniciais naquela carta, é muito interessante, porque aqui está um homem cru, um homem, podemos assim, ainda não trabalhado. Nós podemos dizer assim que aqui está um homem ainda, uma pedra totalmente pontiaguda, assim como nós. Pedras pontiagudas, pedras que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, pedras que precisam ser passadas pelo fogo, para que o Senhor possa moldar o caráter dele. Mas quando você vai para as iniciais, para quando Pedro faz as suas iniciais ali naquelas 12 epístolas, você vai ver que no capítulo 1, verso 1, ele vai falar assim: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo. Vocês vão ver que daqui para aquele Pedro lá, muita coisa aconteceu. Quando você vai na segunda carta, na inicial, ele vai dizer assim: Pedro, Simão Pedro, não agora apenas um apóstolo, mas agora um servo e apóstolo de Jesus Cristo. Como este homem, ainda que fosse o que foi trabalhado e mudado por esta visão de quem de fato era Cristo. E é isso que nós precisamos conhecer, quem de fato Cristo é, meus queridos irmãos. Então ele vai continuar dizendo no verso 17, vamos dar mais um passo aí. O Senhor disse assim para ele: bem-aventurado ou abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus. Há um detalhe aqui muito importante sobre o nome de Pedro. Quando você vai para João capítulo 1, você sabe que ali é onde o Senhor encontra com Pedro. André vai falar do Senhor para Pedro. Ele vai falar assim: nós encontramos aquele que é o Messias. Então o Senhor chega até Pedro e diz assim, o Senhor olhando para ele, verso 42 do capítulo 1 de João, diz assim: olhando para ele disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui há uma mudança de nome aqui. O que o Senhor está dizendo? Tu és um Zé Ninguém, tu és um João Ninguém, mas tu serás Pedro. Tu serás a lasca da pedra, não a pedra principal, não a rocha. Tu serás uma pedra, mas não a rocha. Tu és Pedro, tu serás. E essa é a diferença, amados irmãos, na nossa vida também. Nós éramos Zé Ninguéms. Nós éramos nada, na verdade continuamos sendo nada, mas agora um nada com valor, porque Cristo está em nós, né? O nosso valor é Cristo. Então nós éramos, mas agora nós seremos, ou nós já somos pedras vivas. Veja que diferença essa expressão. Olhando para ele, Jesus disse: tu és, tu serás. Que diferença faz isso em nossa vida? Nós éramos um Zé Ninguém, mas agora nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Agora nós somos pedras vivas, é o que nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 2, vós como pedras vivas que sois. E nós já vamos chegar nessas questões. Por quê, amados irmãos? Porque agora esse homem que era um Zé Ninguém recebeu uma grande revelação. Muito bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Quando você olha para o capítulo 11, verso 25 de Mateus, há um versículo muito importante aqui para nós. E o Senhor diz assim, ele vem reprovando esses homens aqui. Ele vai dizer assim, aqui nós compararemos essa geração a crianças que sentam no mercado e chamam os seus companheiros. Mas quando ele chega aqui, no verso 25, ele diz assim: naquele momento Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Era o Pai quem estava revelando
quem era o Filho para Pedro. Irmãos, nós não recebemos a revelação. Nós não recebemos a revelação de quem Cristo é, a não ser pelo Pai. Nossa carne e nosso sangue não podem conhecer a Cristo. O máximo que ela vai fazer é conhecer a religião. Conhecer Cristo como um profeta, como mais um homem, mais um iluminado. É isso que a carne e o sangue ela vai fazer, vai nos levar a ter uma vida religiosa. Mas aquilo que ele está mostrando para Pedro, ele falou: Pedro, não é a carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Ele revelou. Quero colocar aqui apenas uma nota nessa parte de revelação. Quando nós olhamos para aquele cego de nascença de João capítulo 9, um lindo capítulo, e de um grande ensino para nós. Aquele homem nasceu cego de nascença. Ele tinha aproximadamente entre 40 a 45 anos, aproximadamente, de idade. Mas veja que no capítulo 9, verso 1, o texto vai dizer assim: e Jesus viu um homem cego. Note essa expressão viu. Ele viu esse homem cego. E aí, o texto vai continuar dizendo que os discípulos perguntam para ele: quem foi que pecou? Este ou seus pais? Ele falou: nem este nem seus pais pecaram, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. O que queremos dizer com isso? Que quando o Senhor Jesus olhou para nós também, quando Ele nos viu, porque foi assim que aconteceu conosco, irmãos. Nós vivíamos na mais escura, na mais trevas, maiores trevas. No que concerne a não ter entendimento espiritual, é isso que eu estou falando aqui. Nós não conhecíamos nada de Deus, de quem Deus era, da sua pessoa, mas quando Ele olhou para nós, foi para que em nós se manifestasse agora as obras de Deus. Então, da mesma forma que aquele cego recebeu, abriu os olhos, o nosso Senhor abriu os olhos daquele cego, assim também Ele fez conosco. Ele fala assim, aquele cego vai falar assim: eu não sei quem Ele é, mas uma coisa eu sei, que Ele abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos. E aquele cego então tem toda aquela discussão com aqueles fariseus. Mas aí ele vai dizer assim: eu era cego, agora eu vejo. Assim também éramos nós, irmãos. Nós éramos cegos, agora nós vemos. Mas o que nós vemos? O que nós vemos e o que nós devemos ver a cada dia é a pessoa bendita do Filho. Conhecer Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas sabe o que mais aquele texto vai nos mostrar? Algo mais interessante ainda. Dentre vários aspectos que aquele texto pode nos mostrar, mas um aspecto interessante é que quando aquele cego ele é expulso da sinagoga, porque é uma questão muito prática isso aqui, irmãos. Quando nós recebemos a revelação de quem Cristo é, sua pessoa e sua obra, a religião não vai nos suportar. As tradições não vai nos suportar. As pessoas que não entendem o que é revelação não vai querer caminhar conosco. Nós vamos ser realmente colocados para fora, assim como aquele cego foi colocado. Os seus pais, com medo de ser expulsos, o texto vai dizer assim, que os seus pais, com medo de ser expulsos da sinagoga, não confessaram a Cristo. Com medo dos fariseus, com medo. O que acontece muitas vezes? Acontece que muitas vezes as pessoas recebem a revelação dos céus. O Pai revela quem Cristo é, o que Ele fez, o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, mas com medo do pastor, com medo da tradição. Meu Deus, se eu sair daqui, então os meus pais vão me excomungar, os meus pais vão me tirar a herança, os meus pais vão me tirar tudo que eu tenho. Não, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui por causa dos meus pais. Mas aí o que perde? Perde tudo. Por que perde tudo? Porque perde a vida celestial, no que concerne a caminhar nessa revelação.
de conhecer realmente o que é visão celestial. Mas o que acontece com esse cego aqui? O que acontece é que ele não se melindra ou não fica com medo, digamos assim, daqueles fariseus, e muito menos com medo de ser expulso da casa de seus pais, porque eles não ficam do lado de seus pais. Ele é expulso. Ele é expulso. Ele fala assim no verso 30, eu vou apenas ler para os irmãos: o homem respondeu e disse: por que está aqui uma coisa maravilhosa, que não sabeis de onde ele é, e ainda ele tem aberto os meus olhos. Irmãos, se o Senhor tem aberto os nossos olhos, nós não podemos continuar a ser do jeito que éramos. A visão celestial muda tudo em nossas vidas. Veja Paulo. Parece que eu estou entrando em outro assunto aqui, mas não estou entrando em outro assunto. Mas veja Paulo. Como que a visão celestial capturou a vida deste homem? A vida dele foi mudada. À medida que ele ia conhecendo de Cristo, ele ia avançando mais. A mesma coisa está acontecendo com esse cego aqui. E aí esses homens expulsam aquele que era cego da sinagoga, porque eles não aceitavam agora que um homem que recebeu revelação pudesse ensiná-los. A religião é assim, né? Quando você recebe algo do Senhor, da revelação do Espírito, você vai falar com um religioso, ele começa a brigar com você. Fala, não é bem assim. Olha, observa a lei, observa isso. Não, mas se você não fazer certas coisas, como é que você vai atingir isso? Então o religioso começa a discutir com você. Mas não discuta, irmão. Não precisa discutir. Esse cego então é expulso. Mas sabe o que acontece? O Senhor Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Ele ouviu que ele tinha sido expulso. E o Senhor Jesus então vai até ele. O texto vai dizer assim: ele ouviu que ele foi expulso e, achando-o, pergunta a ele. Olha a pergunta que o Senhor Jesus disse. Isso está lá no verso 40. Ele faz uma pergunta: crês tu no Filho de Deus? Está vendo, irmãos? O que é realmente vida cristã? Crês tu no Filho de Deus? A mesma coisa foi quando o Senhor disse: quem dizem os homens que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a diferença. Então nós cremos realmente que Cristo é o Filho do Deus vivo, irmãos? É sobre essa base que nós estamos firmados mesmo? Ou nós estamos talvez com medo de sermos expulsos das nossas sinagogas, do nosso mundinho religioso? Não, mas não foi carne nem sangue que revelou isso para nós. Nós sofremos certamente oposição como este cego sofreu. Muitas pessoas não entenderão essa questão da visão celestial, porque o homem precisa de uma revelação de Deus, de quem Cristo é, porque é um mistério. Cristo é Deus. Isso é um grande mistério. Há uma história verdadeira, que o irmão, ele, por muito tempo, ele estava numa determinada, vamos colocar assim, com muito cuidado, denominação. Muitos anos, mas muitos anos. Então esse irmão, um dia o Senhor, assim como ele fez com Paulo, assim como ele fez com tantos irmãos ao longo da história, o Senhor ganhou o coração desse irmão. Então ele resolveu que tinha que sair, porque ele começou a ver que aquilo não estava de acordo com aquilo que é Cristo, com aquilo que é a palavra de Deus. Então ele saiu. Então um dia estava caminhando pela rua, e estava vindo na mesma calçada alguns irmãos que congregavam com ele antes. Então quando esses irmãos viram ele foi de encontro, os irmãos viraram e saíram da calçada e foram para o outro lado. Porque não entenderam isso. Não entenderam que nós não nos reunimos em torno de coisas, ou de placas, ou de qualquer outra coisa, mas em torno do Senhor. Por isso, irmãos, quem é Ele para nós? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para mim e para você? O Senhor tem nos dado, amados irmãos, conhecimento
não para nos informar, não é aqui para nos informar, mas para nos transformar. Cristo é a chave para as Escrituras. Ele é a chave para as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Ele é a chave para as Escrituras. Por isso nós precisamos conhecer esse Cristo, porque Deus tem algo em seu Filho para nós. Porque todas as vezes que o Senhor, na palavra dEle, abre a boca para falar sobre um tema, um assunto, o que está na mente de Deus é o Filho de Deus. Não tem outro assunto. Não tem outro assunto, mas Cristo. Esse é o assunto, amados irmãos. Lembra-se de Hebreus capítulo 1, verso 1? Tendo Deus falado antigamente pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou, ali fala pelo Filho, mas ali a palavra certa falou, nos falou em seu Filho. Ele nos falou em seu Filho, na pessoa do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então o falar de Deus está em Cristo. Esse é o falar de Deus. Está em Cristo. Abra por favor em Efésios capítulo 1, verso 9, sobre essa questão do falar de Deus. Tendo feito conhecer entre nós o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? O mistério da vontade de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. O mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, algumas versões falam segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir, a palavra, alguma versão diz convergir, que todas as coisas vão convergir em Cristo. A ideia é reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Está vendo onde está todo o olhar de Deus? Por isso que Pedro recebeu aquela revelação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que o Pai revelou isso para Pedro. Tu és o Cristo. Cristo é a soma de todas as coisas, amados irmãos. Não à toa que o nosso Senhor, pelo Espírito Santo, o nosso Deus, Ele vai usar 4 evangelhos para falar da característica desse Cristo bendito. Quando nós olhamos para Mateus, talvez sei que os irmãos já ouviram isso, mas nunca é demais nós lembrarmos. Nós vamos olhar para Mateus, o evangelho de Mateus vai tratar o nosso Senhor como Rei. O Rei, o nosso Senhor. Tanto que o assunto de Mateus é o reino, é o reino, é o rei. Várias vezes essa palavra reino no livro de Mateus, porque Ele é o Rei realmente. Quando nós vamos para Marcos, nós vemos aquela figura do servo. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45 é o texto-chave de Marcos, o Evangelho do servo. Quando nós olhamos para Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O Evangelho do Filho do Homem, que se caracteriza um pouco também com o livro de Hebreus. Há uma similaridade. Por quê? Porque o livro de Hebreus também vai falar da humanidade do nosso Senhor. Aquele sumo sacerdote que entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos e nos abriu um novo e vivo caminho. Aquele sumo sacerdote que é capaz de condoer-se das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado, esse sumo sacerdote. E o que esse sumo sacerdote faz para nós? Esse homem perfeito, sem mácula, sem qualquer mancha do pecado, o que ele faz para nós? Ele abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, pelo seu sangue. E o que nos convida? Ele vai falar assim no capítulo 4, verso 16 de Hebreus: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Quem foi que nos conduziu a esse trono da graça? Não foi o homem, o Filho do homem, o homem perfeito, o Deus homem perfeito? Esse homem perfeito que, quando o Senhor olhou para ele, disse: Tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então nós temos esse homem perfeito, esse homem que agora abriu esse caminho para nós. Para quê? Para que nós pudéssemos, amados irmãos, entrar no Santo dos Santos, mas não só entrar, mas permanecer ali. Com qual
fundamento, diante de quê? Para que nós pudéssemos obter graça e misericórdia e achar socorro em tempo oportuno. Quem foi que fez isso, amado irmão? Esse que Pedro teve revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém poderia fazer isso. Nenhum homem nessa terra poderia fazer isso. Mas quando nós vamos para João, então, nós vemos aqui aquele que é a figura de Deus. João vai falar de Cristo como Filho de Deus, no sentido da divindade do Filho de Deus. E eu gostaria de colocar uma nota aqui também nessa questão de João, porque aqui também, no Evangelho de João, nós vemos a rejeição do Filho de Deus. Quando você olha o contexto do Evangelho de João, você vai ver que o Evangelho de João ele é um evangelho, num certo sentido, ele é um evangelho para a igreja. Não que os outros não sejam, mas João vai se assimilar um pouco mais com as cartas de Paulo de Efésios e Colossenses. E quando nós olhamos para esse livro de João, ou para o Evangelho de João, nós temos ali duas principais características: a pessoa do Filho, a pessoa de Cristo, e a união com Cristo. João vai falar assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E quando nós falamos da união com Cristo, ele vai falar assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então João coloca essa questão da pessoa de Cristo e também coloca essa questão da união com Cristo no Evangelho. E quando nós falamos, irmãos, nessa questão da rejeição do nosso Senhor aqui no Evangelho de João, nós vamos perceber algo muito importante aqui. Quando o Senhor começa a ir para as bandas da Judeia. O texto é muito claro quando ele vai em Caná da Galileia, ele começa a fazer como se fosse um caminho inverso. Porque a Judeia, e aqui nós vamos fazer um paralelo com o que nós estamos falando sobre a rejeição do nosso Senhor aqui, o caminho que ele está trilhando com os discípulos, aqui vindo para Cesareia de Filipe com a Judeia. Quando nós olhamos para a Judeia, nós vamos ver que a Judeia, no tempo do nosso Senhor, ela representava a religião. Ela representava o povo religioso, porque era um povo no contexto do judaísmo. Um povo religioso. Um mundo religioso. Ali havia, podemos dizer assim, uma antagônica objeção ao nosso Senhor. O Senhor foi rejeitado também ali naquela região, porque eles também não apreciavam a Cristo. E João vai dizer assim, outro verso muito conhecido nosso: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Então veja, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Por que não receberam? Porque a mente religiosa, ela nunca vai aceitar a pessoa suprema do nosso Senhor Jesus. A mente religiosa, ela sempre vai querer algo para se firmar. Então nós voltamos novamente para a questão do cego. Crês tu no Filho de Deus? É simples. O que eu quero dizer com simples é no sentido de crer. É simples. Não precisamos de algo para afirmar a nossa fé, no sentido de palpável, no sentido de eu preciso de algo, porque nós temos aqui aquele que é realmente o que nós precisamos, o Cristo. Então esse povo para o qual o Senhor veio resistia ao Senhor. Por isso que nós temos aqui esta questão religiosa na Judeia também. E sabe, irmãos, há uma coisa muito interessante. Muitas vezes não é difícil você aplicar a questão do nosso Senhor entre aqueles que nunca ouviram a respeito dele, né? Você talvez converse com a pessoa e ela de fato entende. Mas o problema é estabelecer o pleno testemunho naqueles que já são do Senhor.
É aí que está o grande problema. Aqueles que já têm uma história religiosa. A tradição, a história, o intelectualismo dificulta o testemunho do nosso Senhor. Por que nós estamos falando quem é Cristo? Porque é necessário, irmãos, firmarmos nossas bases no que nós cremos realmente. E realmente saber quem é Cristo para nós. Porque hoje está muito complicado. Muita mistura. Muitas coisas misturadas. Então você olha e fala, mas será que é isso mesmo? Então o Senhor tem que nos livrar desse evangelho misturado. E a única forma de nos livrar desse evangelho misturado que temos visto é nos dando mais da sua visão celestial. Abrindo para nós quem realmente Cristo é. O que Ele significa para o nosso Deus e Pai. O que Ele significa para a igreja. Tanto que nessa questão da rejeição do nosso Senhor, quando nós chegamos no capítulo 10 e 11, nós vamos ver que, de João, nós vamos ver que o povo pegou pedras para apedrejar o nosso Senhor. Veja a que ponto chegou a rejeição do nosso Senhor. O povo pegou em pedras para atirar no nosso Senhor. Por isso, irmãos, gostaria que você abrisse, por favor, aí, em João, capítulo 8, para a gente colocar mais um ponto aqui nessa questão, de quem é o Senhor. Olha o verso 25. Disseram-lhe então, quem és tu? Quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disseste. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Olha o verso 27. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Por que eles não compreenderam? Porque a mente religiosa, a mente intelectual, a mente desses fariseus que realmente cumpriam a lei, mas faltava o que para esses fariseus? Entendimento espiritual. E isso é um risco muito grande, de nós apenas conhecermos Cristo de forma intelectual. Por isso que o Senhor tem que vir fazer conosco sempre o que Ele fez com aquele cego, tirar, digamos assim, fazer lama e passar nos nossos olhos, para que nós possamos ver o Senhor. O texto vai nos mostrar que aquele homem que após o Senhor fazer a lama e passar no olho dele, ele foi lá lavar, ele voltou vendo. E é isso que o Senhor precisa fazer conosco. Nós não precisamos de ter no conhecimento intelectual do Evangelho, nós precisamos de entendimento espiritual. É disso que nós precisamos. Para nós não fazermos essa pergunta que eles fizeram aqui: quem és tu? Quem és tu? Eles não compreenderam de que Ele lhes falava do Pai. Eles estavam falando do Senhor. Não compreenderam? E essa é a grande diferença, irmãos, entre aquele que tem a mente religiosa e aquele que tem a mente com entendimento espiritual. O religioso, ele nunca vai conseguir alcançar essa vida espiritual se não lhe for revelada. Ele continua vindo nas reuniões, continua participando, mas você não vê mudança na vida do religioso. Você não vê mudança. Lembra-se de Nicodemos? Nicodemos é uma representação dessa classe intelectual. Nicodemos é a esfera da religião. Ou seja, a intelectualidade, a religião nos atrapalha de ver a Cristo. Nossa, há tanto tempo eu já estou nessa jornada, eu já tenho dado tanto tempo, mas irmãos, não tem mudança. Veja o que aconteceu com esse cego. Eu volto novamente aqui. Porque esse cego, quando ele viu o Senhor, a vida dele foi totalmente mudada. Ele saiu da sinagoga, ele não se preocupou em ficar na sinagoga. Ele não se preocupou com seus pais, com o que ele tinha recebido de berço.
E esse é o problema muitas vezes. Não, nós recebemos o ensino de berço aqui, nós não podemos sair porque... O que nós precisamos, irmãos, é de entendimento espiritual, de revelação do alto. Por isso, amados irmãos, a nossa tarefa mais difícil, mesmo sendo algo delegado a nós pelo Senhor, é a restauração e o estabelecimento da visão espiritual. O testemunho do Senhor entre aqueles que já têm todas as tradições. O testemunho do Senhor. Então, quem és tu? Quem é Cristo para nós? O que Ele realmente é para nós? Nós lemos tudo sobre Ele aqui, mas o que de fato Ele realmente tem mudado em nossas vidas? O que Ele tem ganhado em nossos corações? Estou terminando. Então, aí ele diz assim, voltando para Mateus 16. Ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Veja o que ele está dizendo. Muito bem, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Ou seja, Jonas era um nome comum naquela época. Você é um comum. Tu és e tu serás. Agora o que ele faz aqui? Também eu digo que tu és Pedro. Ele não diz tu és Bar Jonas. Aqui ele já usa Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Agora, qual pedra aqui? Quem é a pedra? É Pedro? Não, não é Pedro. A pedra não é Pedro. Olha só o que realmente esse texto diz, segundo o original. Eu, porém, a te digo que tu és Pedro, e sobre esta, a pedra, edificarei de mim a igreja. E as portas do Hades não terão força contra ela. Veja, eu edificarei de mim a igreja. Então quem edifica a igreja é Cristo, porque Ele é a pedra. Pedro não é a pedra. Aqui, Pedro significa Petros, uma lasca. Uma lasca. Um fragmento da rocha. Isso é Pedro, Petros no original, Petros. Uma lasca da rocha. Uma pedra. Vamos falar uma pequena pedra, podemos dizer assim. E aí ele fala assim: tu és Petros, uma pedra. E sobre esta rocha, Petra. Ficou claro ou ficou meio confuso? Então Pedro é Petros, uma lasca, um pedaço. Agora, a pedra não é Petros, é rocha. Há uma similaridade entre a pedra e a rocha. Sim, há uma similaridade. Porque Pedro é uma parte da rocha. A pedra principal é Cristo. Nós somos pedras vivas. Então nós somos parte de Cristo. Então, irmão, Pedro não é a rocha. Pedro não é o cabeça da igreja. Compreende? Pedro nunca foi o cabeça da igreja. O problema é que pega esse versículo aqui, eu te darei as chaves do reino, e fazem confusão. E acha que ele que é a cabeça da igreja. Não é o que o texto original diz. O texto original diz que Pedro é Petros, uma lasca, um pedaço da rocha, que é Petra. A igreja está edificada sobre Cristo, a rocha fundamental, ou a pedra principal, Cristo. A ênfase aqui, irmãos, não está em Pedro, a ênfase está no Senhor. Eu te digo que tu és Pedro, sim, tu és uma pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você não vai escutar essa expressão
minha igreja, em nenhum outro ponto da palavra de Deus. Somente aqui você vai encontrar essa expressão, minha igreja. A igreja é do Senhor, amados irmãos. E aqui o Senhor não está dizendo que Pedro era a autoridade única. A autoridade aqui é o nosso Senhor. E eu gostaria de voltar aqui para o capítulo 11. Nós vamos ter que deixar a segunda parte para a próxima reunião, sobre essa questão da edificação. Mas olhe para o capítulo 11 de Mateus, e vamos aqui olhar algo muito interessante. Então nós já sabemos que o Senhor diz que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então nós sabemos que Pedro não é a pedra. Pedro não é o cabeça da igreja. Pedro foi escolhido, sim, conforme está em Atos. Ele foi aquele usado pelo Senhor. Digamos que ele foi que abriu realmente aquilo que o Senhor disse aqui para Pedro, no que concerne, eu te darei a chave do reino. Realmente se cumpriu em Atos. Foi Pedro realmente, ali no capítulo 2, após o Pentecoste descer sobre aqueles 120, depois Pedro no capítulo 3, então Pedro agora vai começar a abrir realmente, digamos, o reino dos céus para o povo. Então de fato se cumpriu isso que o Senhor disse aqui para Pedro. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Então a igreja não está fundamentada em Pedro, a igreja está fundamentada em Cristo. Então não existe uma cidade, não existe um pontífice a qual nós estamos subordinados. Porque pontífice significa ponte, aquele que liga através de ponte. 2 Timóteo vai dizer assim, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a nossa ponte, o nosso mediador, o nosso fiador e o nosso garantidor, conforme fala em Hebreus, é Cristo. Ele é a única ponte, Ele é o nosso sumo pontífice. Nós não temos um sumo pontífice humano, irmãos. Nós não temos. O nosso sumo pontífice tem um nome, Jesus Cristo. Porque foi Ele quem venceu a morte e o inferno naquela cruz. Morreu, ressuscitou, está à destra da majestade. Sabe fazendo o quê? Intercedendo por nós junto ao trono. Junto ao Pai no trono. Então esse é o nosso sumo sacerdote. Ele é a nossa ponte. É Ele que abriu esse novo vivo caminho para que nós pudéssemos chegar ao Pai. Esse é o nosso sumo pontífice. E não Pedro, como alguns pregam por aí. Mas isso, irmãos, é por revelação. Por revelação. O Senhor precisa tirar a escama dos olhos. Fazer lama, passar nos olhos, para que a pessoa possa se lavar e então ver realmente quem Cristo é. Crês tu no Filho de Deus? Quem é Ele para que eu creia? É esse que fala contigo. Irmãos, como deve ter sido maravilhoso para aquele cego ver o Senhor, né? Agora não viu apenas o Cristo físico, mas agora ele viu o Cristo eterno, porque agora ele creu no Cristo eterno. Certamente foi uma visão muito maravilhosa para aquele cego. E também deve ser uma visão maravilhosa para nós, porque nós vemos Cristo. Então aqui está, irmãos, verso 25 em diante. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Irmão, foi agradável ao Pai revelar Cristo a mim e a você. Não foi algo pesaroso para o Pai, mas foi algo agradável, algo que o Pai quis revelar Cristo para você. Ele quis isso, irmão. Ele escolheu, veja, quando ele viu aquele cego, ele quis abrir os olhos daquele cego. Mas não só abrir de forma naturalmente falando, curar como um milagre, mas ele quis abrir os olhos daquele cego para que ele pudesse ver realmente quem Cristo era. A mesma coisa aconteceu com nós. Sim, foi do agrado do Pai. Muito importante essa palavra aqui. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
E nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho. E olha essa expressão no final aí. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho quis revelar o Pai a mim e a você. Vou repetir isso aqui, irmãos, porque isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa vida. O Filho quis revelar o Pai a mim e a você. Ele ocultou isso dos entendidos, dos religiosos, dos intelectuais, mas a mim e a você, os pequeninos, Ele quis revelar o Pai. Ele quis abrir nossos olhos para ver o Pai. Para quê? Para que nos tornássemos orgulhosos com essa revelação? Não. Porque à medida que nós vamos conhecendo Cristo e o Pai, o que nós vamos fazendo? Nós vamos cada vez mais nos tornando humildes. Para que essa visão possa ganhar outros. Para que o testemunho de Cristo possa ser evidenciado em nossas vidas. E ver que a visão celestial não nos torna orgulhosos, soberbos, altivos, exclusivistas. Não, a visão celestial nos torna cada vez mais pessoas que querem outras pessoas vendo Cristo também. É isso que a visão celestial faz na nossa vida. É aquilo que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1. Eu me afadigo, eu me esforço para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Eu cumpro o resto das aflições de Cristo em meu corpo, pelo seu corpo que é a igreja. É isso que a visão celestial faz conosco. É isso que ela faz. Ela faz com que nós trabalhamos para que outros possam ver Cristo também. E não nos tornar orgulhosos, exclusivistas, um grupinho, não. Nós queremos que mais pessoas recebam a revelação de quem Cristo é, para que outros possam ser alcançados por Cristo. Então veja, amados irmãos, aquele a quem o Filho quiser revelar, isso é muito importante para nós, porque o Senhor está dizendo aqui, carne e sangue não podem ver essas coisas, mas somente pelo Espírito Santo. Aquele que o Filho quer revelar. O que é revelar? É abrir algo que está oculto. É como se tirar uma tampa, já disse isso aqui algumas vezes, é tirar a tampa para ver o que está dentro. É isso que o Filho fez. O Filho abriu o mistério para nós. O mistério de Deus, o mistério de Cristo que é a igreja. O mistério de Deus que é o próprio Filho. Ele abriu para nós, amado irmão. Por isso tem que ser por revelação e nada mais. Gostaria que você ficasse com essa expressão. O Filho quis revelar o Pai a mim e a você. Não foi a nossa capacidade intelectual, não foi o nosso berço religioso, não foi a nossa capacidade qualquer que pôde ver o Pai e o Filho. Não foi. Foi o Espírito Santo na pessoa bendita, foi o Filho na pessoa bendita do Espírito que revelou o Pai a mim e a você. Sabe por isso que ele vai dizer no verso 28? Porque aqui ele está tratando com o povo religioso. Ele vai falar, ai de ti, Cafarnaum, Corazim, porque o povo estava cansado de religião, de intelectualismo, de viver essa vida aqui com os fariseus. Então ele vai dizer assim, vinde a mim. Há um convite aqui. Vinde a mim. Vós todos que estáis sobrecarregados e cansados. Cansados do quê? Cansado de viver uma vida religiosa, cansado de viver uma vida de aparência, cansado de viver uma vida de jugo, de regras exteriores. Assim como recebeste Cristo, assim andai nele, nele edificado, enraizados, nele, em Cristo. Se nós recebemos Cristo, então nós temos que andar nele. Por isso que ele convida aqui, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado da religião, de tantas coisas que sobrecarrega muitas vezes o povo de Deus. Mas sabe por que sobrecarrega? Porque eles não têm visto Cristo. Porque Cristo é esse que vai dar descanso para as nossas almas. Então ele vai dizer assim, porque eu vos darei descanso. Onde está o nosso descanso? Em Cristo. Não é na religião. Não é na religião. O nosso descanso tem um nome. Cristo. A pessoa de Cristo. Ele é o nosso descanso.
Ele é o nosso descanso sabático, Ele é o nosso descanso para a nossa alma, Ele é aquele que nós precisamos realmente para abrir nossos olhos para ver o Pai, Cristo. Então, irmãos, essa é a primeira grande revelação de Mateus 16, Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a continuarmos vendo Cristo realmente, conhecermos mais desse Cristo bendito, que revelou-se para nós, que abriu nossos olhos como fez com aquele cego, que possamos assim continuar olhando para Cristo. Se o Senhor nos permitir, nós vamos dar um passo na segunda revelação de Mateus 16, a igreja. E nós vamos ver que a igreja também é um outro assunto importantíssimo no que concerne a essa questão de vermos realmente segundo os olhos de Deus. Por isso, irmãos, Ele quis revelar o Pai a você. Foi do agrado do Pai revelar Cristo a você, e foi do agrado do Pai, o Filho revelar o Pai a você. Nenhum homem pode revelar Cristo para você, irmão, por mais inteligente que seja. Preste atenção no que eu estou falando. Nenhum homem nessa terra tem a capacidade de revelar Cristo para nós, de revelar os céus, a vida celestial, a não ser a pessoa do Filho, através do Espírito Santo. Somente assim nós podemos ver realmente quem Cristo é, sua beleza, as suas riquezas insondáveis. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor quis revelar para nós a pessoa bendita do Filho, e o Filho também nos revelou a pessoa bendita do Pai. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que possamos realmente, Senhor, cada vez mais desejar conhecer o Senhor, crescer no Senhor e progredirmos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. A Ti, Senhor, seja toda a glória, toda a honra nesta manhã. Amém.